Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso canal, onde você encontra todos os episódios da série Exarete, legendados e mais novidades da série. Se assim como eu, você também ama a série Cativeiro, já deixa seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e vamos ao vídeo. Oron diz para ir aqui. Ali não come e não se comunica com ninguém, e que fica bem apenas na presença dela. Oron diz em pensamento para Ira, que ele também não consegue ficar bem sem ela. Oron diz para Ira que ali não parou de pensar nela nem por um minuto. Ira diz para Oron que o tempo que ela esteve fora também não deixou de pensar em Enwinner, nem sequer por um minuto, e que é muito difícil ficar longe dele. Oron se levanta e diz para Ira que se ela precisar de alguma coisa, é só falar com ele. Oron sai do quarto de Elien e Ira olha para a porta com tristeza. Oron sai e se lembra do que Nursali disse no escritório, sobre como eles podem achar uma maneira de colocar Ira de volta na mansão. Merien diz para Kena que precisa contar para ele uma coisa que ela acabou de descobrir. Kena diz para Meri que ela pode falar para ele o que quiser, pois ele está ouvindo Maria. Então olha para a aliança de Kena e muda de ideia. E ao invés de contar para Kena que Harika não tem o mesmo grupo sanguíneo de Vosla, ela diz para Kena que não mandou as provas de um caso que eles estão trabalhando. Kiana diz para Melin não se preocupar, que depois ele tenta resolver isso. Melin então diz que vai ir embora. Kiana pergunta para Melin se ela não tem mais nada para lhe dizer. Melin responde que não e que está indo embora. Kena diz para Meren que ele vai se casar amanhã. Meren olha para Kena, deseja boa sorte para ele e sai do escritório. Ira sai da mansão e começa a olhar para o céu. Oron chega do nada e começa a dizer para Ira que se sente perdido. Ele então diz para Ira que uma vez ela disse para ele que todas as vezes ela olhava para as estrelas na Eritreia, se sentia perdida. Ele então pergunta para Ira se ela se sente perdida ali também. Ira faz sinal positivo com a cabeça. Oron pega a bússola que Ira lhe deu e diz para Ira que todas as vezes que ele se sente perdido, ele olha para a bússola e ela sempre lhe mostra o caminho. Ira fica completamente sem jeito e nem ousa falar nada para Oron então continua e diz para Ira que não importa o quão escuro ou quão perdido ele pareça estar, a bússola sempre lhe mostra o caminho. Oron olha para a Ira e diz que não pode ficar sem a bússola dele e pergunta para a Ira se ela decidiu se vai ir embora ou se vai ficar na mansão. Eda veio e Oron conversando fora da mansão. Ira responde que vai plantar sementes e que vai continuar vivendo sua vida. Ira entra na mansão e deixa Oron sozinho na frente da mansão. Quando Ira entra, a cobra venenosa Eda chega e fala para Ira que ela deveria ter vergonha de estar na casa da pessoa que ela matou. Ira responde para Eda que sua inocência já foi provada. Eda diz que aos olhos de Afif, ela ainda é a assassina de Nihan. Ira responde a Eda que a verdade é única e que sempre acha uma maneira de aparecer. Eda diz para Ira que ela está mostrando sua verdadeira face. Eda continua dizendo que Ira encontrou o lugar certo para morar e pergunta para Ira por que ela está na mansão. Ira diz para Eda que na vida existe uma balança, que não mede quem possui mais ou quem possui menos, como Eda pensa, e que mede apenas ações. Ira então diz para Eda que a sua consciência está tranquila e pergunta para Eda se a dela também está. Eda se faz de desentendida e não responde a pergunta de Ira. Então diz para Eda que se a balança não estiver a seu favor, as falhas e os erros aparecerão. E que tudo o que sobrará depois disso é medo. Eda fica apenas olhando para a Ira, e Ira deseja uma boa noite para Eda e sai deixando a megera se mordendo de raiva. Harika diz para Burgar que tentará pegar os exames de Kena para evitar de uma vez por todas que ele descubra a verdade sobre ela. Harika entra no escritório de Kena e começa a procurar resultados dos seus exames.
Kena chega, e nesse momento pergunta para ela o que ela está fazendo. Mary chega em seu quarto e Rashid vai perguntar para ela por que ela contou a verdade para Kena. Merin disse que Kena precisava saber da verdade. Rashid pergunta para Merin se ela contou toda a verdade. Merin pergunta para Rashid o que se importa para ele e pede para que ele não diga nada sobre a briga dele com Kena para sua mãe, para que ela não fique nervosa. Mary pede para que ele saia de seu quarto, pois ela gostaria de descansar um pouco. Rashid fica bravo e diz para Mary se lembrar que aquela é a casa dele, e que ele entra e sai do quarto dela a hora que ele quiser. Assim que Rashid sai, Mary busca na internet o que precisa para uma pessoa doar um rim para outra. E as suas suspeitas de que Harika não doou o rim para Vosla ganha força. Harika diz para Kena que preparou um lanche para ele comer. Kena diz que ela não precisava se incomodar. E Harika diz para Kena que nunca vai deixar ele de lado e que sempre fará excelentes jantares para ele comer. Kena diz para Harika que é melhor ela ir para casa e descansar, porque amanhã será um dia cansativo. Harika sai do escritório de Kena e para na frente de uma lixeira na esquina e taca fogo nos resultados dos seus exames. E diz para si mesma que vai conseguir fazer Kena amarela de um jeito ou de outro. Merien liga para um hospital e pergunta a uma amiga enfermeira se é possível doar um rim para uma pessoa que não tem o mesmo grupo sanguíneo que o seu. A enfermeira diz para Mary que pelo que ela sabe não é possível, mas que ela vai verificar com o especialista e que depois entrará em contato com Mary. Oron vê Ira dormindo com Ali. Ali já está acordado e Oron cobre Ira e sai do quarto. Ira acorda e pergunta para Ali quem a cobriu. Ali faz sinal de que não sabe a resposta. Ira brinca com ele, que pela primeira vez sorri na novela. Kena chega na casa de Vosla, vestido de noivo e Vosla se emociona. Ela então coloca um broche de família na roupa de Kena. Vosla começa a chorar. E Kena pede para que ela não faça isso com ele. Vosla diz para Kena não ficar ressentido com ela por ter feito ele prometer se casar com Harika, e diz para Kena que fez isso pelo bem dele. Kianan diz para Vosla não dizer essas palavras, pois ele nunca sentiria ressentimento por ela. Kianan diz que precisa ir buscar Harika no salão e que encontra ela no casamento no templo. Ira está dando comida para Ali e a Maize. Entra no quarto e diz para Ira que é muito bom ver ela na mansão. Ira responde que apenas veio para a recuperação de Eunyen. Ali escuta o que Ira disse, e sua cara fecha na hora. Ira se suja e vai até o seu antigo quarto com Oron para trocar de roupa. A cobra-mãe vê Ira entrando no quarto e já pensa em encher o saco dela. Ira fica chocada quando vê que não tem mais nenhuma roupa sua no armário. Quando Ira volta para o quarto, dá de cara com a megera, que diz para ela que foi inútil ela ter voltado para a mansão, que ela abandonou Oron e que ela está errada. Se acha que vai encontrar alguma coisa dela na mansão. A Finfin manda Ira ir embora da mansão e voltar para o lugar de onde ela veio, para que ela viva como ela merece na miséria, pois na mansão não há lugar para ela e que ela já desfrutou demais de tudo que tem na mansão. A Finfin diz para Ira que ela se livrou de todos os pertences de Ira e que ela não tem mais nada na casa, e pede para que Ira esqueça Orun. A Finfin diz para Ira que vai fazer todos se esquecerem dela e que vai apagar até o menor dos sentimentos que Orun sente em seu coração por ela. Ira encara a Finfin e diz para ela que não tem dúvidas de que ela tentará fazer tudo isso. Ira sai do quarto e deixa a Finfin espantada com a nova postura de Ira por tê-la enfrentado. Kena chega no salão para buscar Harika. Ele liga para ela para avisar que já chegou. E quando Harika sai do salão, Kena vê Meren no lugar de Harika e começa a sorrir, muito feliz, mas fecha a cara na hora quando percebe que
Na verdade, ele está olhando para a bruxa Keka. Desculpa, Harika. Meren recebe a ligação de sua amiga enfermeira, que confirma as suspeitas de Meren, e diz para ela que conversou com um especialista, e que doações de órgão entre pessoas incompatíveis é impossível. Meren então diz em voz alta que nesse caso, Harika não doou o rim para Vosla. E Sebnem, que estava subindo as escadas, escuta tudo. Mary desliga o telefone e Sebnem pergunta para ela se o que ela acabou de dizer é verdade. Ira limpa sua roupa e ela está muito chateada com o que ouviu de Afif. Ela tenta dar os remédios para Ali, mas Ali não quer tomar. Ira pergunta por que ele não quer tomar os remédios e ele responde que se ele tomar os remédios e ficar bom, Ira vai ir embora da mansão. Sebnem fica indignada e diz para Meren que sabia que algo estava errado. Sebnem diz para Meriem que acordou e pensou em ir ao casamento de Kena, mas que um sentimento muito ruim tomou o seu coração e que ela decidiu ir ao escritório trabalhar. Sabinei diz para Malen que elas precisam imediatamente contar a verdade para Kena. Mas Meren interrompe Sebnem e diz que elas não devem fazer isso. Sebnem pega Meren pelo braço e diz que elas precisam contar a verdade para Kena. Mas Meriem diz que não vai fazer isso, pois foi Kena quem escolheu se casar com Harika. Sebnem diz que Kena não sabe que Harika é uma mentirosa. E Meriem diz para Sebnem que talvez Kena deva perceber isso sozinho. Sebnem diz que não vai permitir que isso aconteça, pois Kena é como um irmão para ela. E que ela não vai entregar seu irmão nas mãos do capiroto. Meriem não deixa Sebnem ligar para Kena. Harika e Kena chegam até o cartório. E Harika diz para Kena que está muito feliz e pronta para criar uma bela jornada de vida com ele. Kena, que está com cara de enterro, não responde. Harika apenas diz que é melhor eles entrarem. Assim que Harika e Kena saem do carro, Harika pega no braço de Kena e Kena olha para ela com desprezo. Kena acaba deixando o celular no carro. E Sabine não consegue falar com ele. Ela então decide ir até o casamento para lhe contar a verdade pessoalmente. Mas Meriem, covarde como sempre, fica tentando impedir Sebnem de contar a verdade para Kena. Ira recebe uma ligação de trabalho e Oron acaba ouvindo ela perguntar para a pessoa no telefone quando ela pode começar a trabalhar. Oron então volta para seu escritório, muito chateado. Sebnem começa a correr para o cartório e Meren vai atrás dela. Meren consegue alcançar Sebnem e diz para ela que ela não deve fazer isso. Sebnem diz para Meren que vai contar a verdade para que lance em Sebnem. Então tira os sapatos para conseguir correr mais rápido. Ira vai até o escritório de Oam e diz para ele que tomou uma decisão. Oam então pergunta para Ira quando ela vai começar a trabalhar. Ira responde que ela conseguiu sim um emprego de babá para uma criança francesa e diz para Oram que tomou uma decisão. Oram se levanta e fica de costas para Ira, olhando para a janela. Sebnem chega e conta para Kena que Harika não doou o rim para Vosla, pois elas são incompatíveis. Mas Sebnem chega tarde, pois Harika sai da sala de casamento com a certidão de casamento nas mãos e se depara com Kinen. Meren e Sebnem é fuzilado com um olhar. Ira diz para Oron que decidiu ficar na mansão para cuidar de Ali, e que quando ela achar que Ali está pronto para ficar sozinho, ela entrará com o pedido de divórcio. Oron fica chocado com essa revelação de Ira. E no episódio 117, Oron fica arrasado com o pedido de divórcio de Ira. Oron vai conversar com o Sr. Yakup e diz que Ira pediu o divórcio. Sr. Yakup diz para Oron que, pelo que ele está vendo, Oron não quer se divorciar de Ira. Kena confronta Harika e joga a aliança dele no chão. E deixa Harika sozinha no cartório. Oron tenta de todas as formas consertar seu casamento com Ira.